Você está ouvindo Estudo para Culto Doméstico com o seminarista Fábio Aquino, 6 de agosto de 2020, com o tema 4 lições para a família cristã, baseado no texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 18 a 21. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Marido, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Emile Durkheim, conhecido como o pai da sociologia, dizia que a família é uma instituição fundamental na sociedade, sendo uma parte importantíssima da estrutura social. A pergunta que devemos fazer, além de uma questão meramente social, é: como ser uma família que vive os princípios da fé cristã? Apóstolo Paulo nos dá algumas lições no texto que lemos. Senão, vejamos. Primeiro, a esposa deve ser submissa ao marido como convém no Senhor. Não há diferença entre homem e mulher no que se refere à dignidade. Apesar disso, à luz das Escrituras, a mulher e o homem têm funções diferentes dentro do casamento. Ao contrário do que muitos pensam, submissão não é sinônimo de inferioridade, mas é exercer uma missão sobre a missão do outro. A Bíblia nos ensina que a mulher deve ser submissa ao marido, assim como a igreja a Cristo. A mulher não deve querer competir ou dominar o marido, mas se submeter a ele com alegria e espontaneidade. Segundo, o marido deve amar a esposa e não tratá-la com amargura. Enquanto a mulher é desafiada a imitar a igreja no que tange a submissão, o homem é desafiado a imitar a Cristo quanto ao amor. A coerência no relacionamento se encontra quando esses dois fatores estão alinhados. O amor do marido pela esposa deve ser perseverante e sacrificial. Cristo, como cabeça da igreja, não usou a sua autoridade para ser déspota, mas, pelo contrário, serviu e morreu por ela. O marido deve lidar com a esposa com dignidade e apreço, e não com amargura, suprindo suas necessidades físicas e emocionais. Terceiro, os filhos devem obedecer seus pais em tudo, porque isso é grato diante do Senhor. Honrar e obedecer aos pais é um preceito bíblico. Uma das manifestações de justiça está na obediência dos filhos aos pais. Não é uma opção ou apenas uma orientação, mas um mandamento de Deus. A obediência é abençoada e foi Deus que instituiu os pais como autoridade na vida dos filhos. Ser obediente aos pais e ouvir seus conselhos é uma das formas que recebemos o cuidado de Deus. Quarto, os pais não podem irritar os filhos e nem desanimá-los. Os pais irritam os filhos quando os que ensinam não estão alinhados com o que vivem. Quando falam uma coisa e fazem outra. Quando exigem uma determinada postura do filho, mas fazem absolutamente o contrário. Os pais irritam os filhos quando são exageradamente rígidos e nunca os consolam. O papel dos pais é criar os filhos na disciplina do Senhor, servindo-lhes de exemplo. A função dos pais é ensinar os filhos a andarem nos caminhos do Senhor, inculcando neles os eternos preceitos de Deus. As Escrituras são nossa única regra, não só de fé, mas também de prática, e nela encontramos preceitos para conduzir nossa família de maneira que glorifique a Deus. Que possamos caminhar debaixo dos ensinamentos da Escritura em todas as áreas da nossa vida. Amém. Motivo de oração. Que o Senhor seja glorificado nessa situação, descoberta da cura para o coronavírus, profissionais da saúde, pelos idosos e grupos de risco, que haja consciência sobre o problema para que se evite a propagação do vírus, por aqueles que já estão enfrentando as consequências por morte ou enfermidade, pelo nosso país e outros, pela Igreja do Senhor em todo o mundo. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós.
Amém.